Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga e nesse vídeo eu vou falar sobre a arbitragem mais fácil de fazer na bolsa, que para mim está acontecendo agora e aliás é o momento mais fácil de fazer desde que eu entrei no mercado no começo deste século. Eu vim aqui para gravar o vídeo do mês passado, de julho, que eu pulei um mês, então vai um vídeo de junho e julho. Além disso, a gente também, além dessa arbitragem, a gente também vai falar sobre Trump, tarifa, vamos falar de Brasil nesse contexto, um pouco dessa história dessa arbitragem, petróleo, China, da nossa carteira, enfim, senta que esse promete ser longo. E primeiro eu gostaria de pedir desculpa, quem nos segue aqui, especialmente para os nossos clientes, que eu tenho que prestar satisfação, prestar conta, essa é a primeira vez, desde que o fundo começou em fevereiro 21, que eu pulei um mês do vídeo, fiquei sem gravar, então essa prestação de conta, então peço desculpa, mas olha como o tempo passa rápido, né? Este é o vídeo de número 52, eu fui ver agora. Não é desculpa, eu ia gravar, né? Não, deixa eu contar por que eu não gravei, só por curiosidade. Eu estava com tudo pronto, eu faço um roteirinho que eu fico olhando para cá sempre, né? Vocês sabem que eu fico olhando para cá. É o roteirinho que eu gravo, eu já estava tudo pronto ali no mês passado para gravar, foi no dia que o Trump colocou 50% de tarifa, né? E aí eu pensei, pô, deixa eu gravar nos próximos dias, quando eu entender um pouquinho melhor e tiver alguma visibilidade, falar sobre isso. O fato é que eu não tenho a visibilidade disso até hoje, né? Então, mas não dá mais para procrastinar, né? Então eu vim aqui, decidi gravar. Aliás, né, aquela frase famosa, quem não está perdido está mal informado, né? Mas vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre esse assunto. Deixa a arbitragem para daqui a pouco. Vamos falar sobre tarifas e Trump, tirar o bode da sala, que esse é um assunto complicado, e mesmo nesse assunto eu já mudei de ideia algumas vezes, tá? Eu não tenho muita convicção de nada do que eu vou falar aqui para vocês, mas eu vou começar falando uma coisa polêmica, que eu acho que vai acontecer. Eu não sei qual é o caminho, tá? Eu não sei se ainda piora um pouco mais antes, tá? Não, mas eu acho que o fim da história, e que não vai demorar tanto, é tarifas menores do que o que a gente está vendo hoje, que é aquele 50% cheio de isenção por todo lado. Pode ser que no meio do caminho o Trump faça alguma maluquice, diesel russo, importa diesel russo, então taxa o Brasil, pode ser um monte de coisa, mas eu acho que daqui para frente, pode até piorar de novo, mas desescala, o final é mais tranquilo do que estamos agora. E por que eu acho isso? Eu fico pensando muito sobre, na verdade, né, assim, não é porque ele fez isso e tal, assim, o que o Trump quer, né? Quando ele sai colocando tarifa, que não é só no Brasil, né, em um monte de país pelo mundo, e dessa forma, né, porque dessa forma, eu volto no livro que eu recomendei lá atrás, no vídeo, se não me engano, no vídeo de janeiro, né, que é o Win Bigly, do Scott Adams, que ajuda muito a entender a forma, né? O que ele quer, para mim, sabe o que ele quer? Assim, ele quer pequenas vitórias aqui e ali, que você soma, né, em todos esses países que ele faz isso, dá uma coisa grande, que ele pode usar de conquistas de forma política, né, para conseguir isso, conseguir aquilo, enquanto o Sleepy Joe não conseguia nada. Assim, é meio que isso. É claro que tem coisas específicas que ele quer, por exemplo, porque ele deixa até claro, por exemplo, a história da guerra contra o fentanil, ou o maior policiamento de fronteira, lá atrás, quando ele começou com o Canadá e México, mas com a maioria, assim, não dá para ter muita certeza do que ele quer. São essas pequenas vitórias, que como tá boa. E com o Brasil é isso, tá? Eu até brinco, eu não sei porque no primeiro dia a Suzano já não foi lá e anunciou, vou montar uma planta de fluff, de alguma coisa que importa aí pra vocês. Ou a Embraer, fala assim, olha, quer saber, vou aumentar uma fábrica vou fazer uma fábrica aí de prego, sei lá, qualquer coisa mesmo. E pronto, dá essa vitória, né, pro Trump. Eu tenho estudado isso, mas eu citei essas duas, não foi por acaso não. É porque de fato elas estão fazendo isso, né? Headlines recentes, né? A Embraer propondo construir uma fábrica de cargueiro nos Estados Unidos para evitar tarifa, a própria Suzano, que quer acelerar a expansão dos Estados Unidos, ou seja, fazer planta por lá também. É isso, aí o Trump vai poder falar que gerou dezenas de milhares de empregos nos Estados Unidos, com essas duas empresas brasileiras e diversas outras do mundo afora. É legal o Trump fazer isso? Claro que não é, né? Na linguagem aqui da quinta série, é o bullying, né, tradicional, o que o cara mais forte da sala faz para, sei lá, roubar seu lanche, né? Mas it is what it is, né? E curioso, então, assim, para mim o que ele quer é isso, são pequenas vitórias.
Eu sei que vocês vão perguntar, a história do Bolsonaro, eu já falo sobre isso. Mas assim, e o método, né? O método é uma coisa curiosa, porque realmente funciona, assim, funciona o que ele faz. E pra mim, eu achei bizarro, ficou muito evidente com a história do Brasil. Porque nós fomos os últimos né, a ser alvo, né? A gente já tinha visto, tem histórico. Você vai lá no ChatGPT, pergunta, lê, faz o que quiser. Tem um monte de países que já fizeram isso. A gente foi o último e mesmo assim eu fiz uma enquete em grupos de gestores, mais de 100 gestores, e você pergunta, galera, vocês acham que ele vai atrasar? Isso antes dele fazer atrasar e fazer as concessões. E ninguém achava, todo mundo achava que ia entrar a tarifa mesmo, que não tinha como o Brasil negociar tudo aquilo. Eu falei, cara, eu acho que vai negociar, eu acho que vai atrasar sim, eu acho que ele vai conceder. Aí o pessoal, mas por que você acha isso? Eu falei, cara, eu acho isso porque a estatística está do meu lado, aconteceu em todos os lugares, eu acho que aconteceu no Brasil também, que de fato aconteceu. E como é que é esse método? Por que funciona, né? Mesmo sabendo, né? Eu falava, galera, aconteceu no mundo inteiro. A pessoa, não, mas não vai acontecer aqui não, porque é difícil. Bom, por que funciona, né? Assim, o fato é o seguinte, o Trump, literalmente, se faz de louco, né? Muita gente deu importância ao conteúdo da Carta Brasil, de novo. Não estou falando do Bolsonaro, mas essa é besteira. A carta é um copy-paste de carta que ele mandou para um monte de país. Inclusive tinha erro na nossa, falando que a gente tinha. Os Estados Unidos tinha déficit comercial com a gente. E de novo, isso não importa. É só ele mete o louco. Aliás, eu estou curioso para ver como é que o AI vai traduzir e meter o louco aqui na legenda. Depois eu vou lembrar de ver. Mas eu vou fazer um paralelo para explicar o método. Vocês já ouviram falar de uma brincadeira meio boba lá que os americanos fazem, que é o tal do chicken game, né? Eu vou explicar o que é o chicken game. O chicken game não é essa brincadeirinha aqui de cima. Isso aqui eu só colei pela brincadeira. É uma brincadeira boba, que inclusive é citado, esse exemplo é citado em teoria dos jogos, né? Cara, o que é o jogo, né? Dois caras nos Estados Unidos lá se desafiam por um motivo qualquer, né? O amor de uma mulher, o que você quiser. Cada um pega seu carro, coloca numa reta, né? Um contra o outro assim, num ponto da avenida, um mira no outro, acelera o máximo que der, o que desviar é o chicken, né? Perde o jogo. E o ganhador vai lá, conquista o coração da sua amada, sei lá. Indo para teoria, que é essa tabela de baixo aqui, né? Teoria dos jogos. Esse é o Chicken Game é um jogo que tem esses outcomes aqui, né? Se os dois desviam, ninguém ganha, empata, né? 0 a 0. Se um cara desvia e o outro mantém, o que desvia perde o jogo, o que mantém ganha o jogo. Se o contrário, né? O que mantém ganha o jogo, desvia. Se os dois mantêm, é uma perda horrível. Nesse caso, bate o carro, perde a vida, né? Morre, né? Sei lá. Então é um jogo que tem outcomes dessa forma. O que o Trump faz nessas negociações é exatamente um chicken game. Exatamente. Não com esses odds, né? Não com essas probabilidades aqui, né? As probabilidades, os outcomes não são simétricos, como nesse caso, são a favor dos Estados Unidos, né? Mas mesmo assim é um caso que, se os dois escalam, os dois perdem. Mesmo os Estados Unidos pelo menos, é um chicken game meio clássico. E aí é o que entra o Trump, né? O que o Trump faz para ganhar o tal do chicken game, né? E aí, vamos voltar pro jogo da rua, né? Dos carros. Sabe como é que faz para ganhar o chicken game? Você quer ganhar o chicken game? Se alguém um dia, né, espero que você nunca precise fazer isso, pelo amor de Deus, ou seu filho que foi estudar nos Estados Unidos. Mas se você precisar muito de ganhar um chicken game, eu vou te falar como é que faz para você ganhar, né? Você tá lá, né? O seu carro tá lá longe, o carro do seu oponente tá lá longe, vocês começam a acelerar e embicar um pro outro, né? Na hora, na distância que esse cara conseguir te enxergar, sabe o que você faz? Se faz de completo maluco, né? Joga os braços pra cima, tira o volante, mostra o volante pra fora do carro, começa a gritar, porque quando o outro cara vê isso, ele vai pensar, meu Deus do céu, ferrou. Aquele outro cara é muito louco, meu irmão. Se eu não tirar, a gente morre. E o cara tira e você ganha o jogo. É assim que ganha o chicken game. Aí você já tá, não parece um pouco aqui com o que o Trump faz, com o método do Trump. E o pior é que ele faz isso várias vezes, vai repetindo. O que eu mais ouvi, né, ao longo dessas últimas semanas e meses é: nossa, esse Trump é maluco. Isso, ele faz dar certo, né? De novo, não é que ele começou a fazer isso nesse mandato. No primeiro mandato ele já fazia isso, já tem histórico para saber, mas mesmo assim
ele joga esse jogo e ele vai repetindo o jogo, e à medida que ele vai repetindo, ele vai ganhando os seus pequenos wins que ele fala lá, né? E neste mandato, que é o segundo, no primeiro ele ainda pegou mais leve, porque ele queria ser reeleito. Nesse segundo, que ele sabe que nem tem reeleição, ele está jogando esse jogo e várias vezes, repetindo, repetindo. Enfim, tem essa história que o pessoal fala, né? Aí ele vai conseguindo, né? Ele consegue uma vitória aqui, uma vitória ali, depois ele vai, baixa a tarifa e vida que segue, né? E o pessoal fala que eu acho um grande besteira isso, que fala o tal do taco, né? Que o Trump always chickens out. Não é o Trump que chicken out, né? Ele faz o jeito maluco, ele ganha ganha qualquer, ele volta e ele sai com aquele ganho. É isso. Talvez com a China tenha uma dinâmica um pouco diferente, porque o chinês também sabe jogar, o chinês também se faz de louco, mas de uma outra forma, né? Ele fala que ele está preocupado com longuíssimo prazo, e por aí vai. Mas de fato é isso, ele sai ganhando coisinhas aqui e ali e joga de novo. E ganha coisinha ali, joga de novo. É isso que ele tem feito. Enfim, o e o tal do Bolsonaro, né, foi citado e tal. Será que esse era. Será que era isso? Será que uma das vitórias seria Bolsonaro? Olha, lá no começo. Eu achava que era uma grande besteira, não tinha nada a ver de Bolsonaro. Depois eu passei a achar que não, que podia ser sim uma das vitórias. Mas isso agora não importa mais, tá? Quando eles decidiram, que eu até acho uma forma inteligente, de separar medidas econômicas, que são as tarifas, de medidas políticas, que são as sanções, ficou mais claro para mim esse jogo em relação às tarifas. Que estão jogando esse jogo e que ele volta, né? Tenta ganhar as pequenas vitórias, aqui a fábrica da Embraer, sei lá, e volta, e por aí vai. Então é isso. Então como é que eu estou reagindo a isso, né? Como é que eu estou jogando esse jogo do ponto de vista da gestão aqui? É por isso que eu fiquei um pouco tranquilo com tudo isso que aconteceu. Me parece uma boa ideia comprar quando cai, né? Por causa disso. Porque porque ele tem essa tendência de ganhar um pouquinho e voltar depois, como ele já voltou, né? Lembrando disso. E mesmo se eu tiver errado, né? Não, ele vai deixar a tarifa sim, porque o Brasil está lá na 15º lugar da prioridade. Mesmo assim, eu acho que vale a pena comprar, porque caiu bastante por medo do pessoal disso. E a verdade é que o efeito prático mesmo do lado econômico, né, tô falando de tarifa, é muito pequeno, né, porque infelizmente o Brasil é um país extremamente fechado, né, uma economia muito fechada, que é horrível pra gente, mas é isso. Então é assim que eu tenho jogado o chicken game aqui, não ficando muito com medo disso. E mesmo politicamente, eu acho que, como aconteceu bem antes, eu acho que daqui a pouco o pessoal esquece disso, também esse lado, isso beneficiou o Lula, também eu não acredito muito. Inclusive existem trackings sobre, o pessoal ficou um pouco assustado com a Atlas da semana passada, que teria melhorado bastante a popularidade do Lula, que eu estou achando que isso poderia ser uma tendência. Na verdade, quem tem os trackings diários já tem falado que isso já reverteu e já pirou de novo. Então é isso. Em relação às sanções, né, o outro lado, aí eu tenho pouco para falar, eu não tenho nenhum ad nisso, minha opinião não é melhor que nenhuma de vocês, então deixa de lado. O único risco para essa minha tese de ficar calmo com isso, o que é? É se o governo decidir acelerar o carro, também se fazer de louco, né, dobrar a posse e tal, porque aí a gente vai para aquele outcome muito negativo para os dois lados, né? Nesse caso nem acho que é tão negativo para os Estados Unidos assim, mas eu não acredito nisso. Talvez o governo vai vir com uma coisa para sinalizar, né, um discurso acalorado, e é isso. E aliás, eu estava escrevendo esse roteiro à tarde aqui, agora no exato, esqueci de falar, né, agora são 8h15 da noite do dia 6. Eu estava escrevendo isso à tarde, era mais ou menos umas 5h30, saiu um headline do Lula falando, na Reuters, do Lula falando que o Brasil não vai retaliar com tarifas. Então, de fato, eu acho que eu estou certo em achar que o Lula não vai acelerar o carro, ele vai desviar o carro, vai evitar a batida, que é ótimo. Segue o jogo. Então, sobre o Trump é isso. É assim que eu entendo o que ele está fazendo, tá? Eu posso estar errado aqui. Eu adoraria ouvir a opinião de vocês, escreve embaixo, mas eu acho que é isso. Ele quer um monte de wins para lá no final ele falar, olha, eu consegui tal coisa, tem até a fábrica da Embraer aqui agora, tem a fábrica de não sei quem, o suíço fez não sei o que lá, terras raras da China e do Brasil. É isso. Vamos para o segundo assunto do vídeo, que é a tal da arbitragem. E, pessoal, tô falando sério, tá? Eu tô no mercado há 25 anos, eu tô ficando velho. E eu nunca vi um momento tão oportuno para fazer essa arbitragem que eu vou falar
igual agora, em 25 anos. Na verdade, é uma arbitragem é o jeito que a gente trabalha desde quando eu comecei a trabalhar com bolsa, que é a tal da arbitragem temporal, a time arbitrage. Não é aquelas arbitragens que não tem chance de perda, né? É só uma forma de operar, que é um conceito super simples, que é a gente olhar para um horizonte, um prazo de investimento diferente do que o consenso do que o mercado está olhando. Tão simples quanto isso. E nesse momento atual, que eu falo que é o melhor momento da minha vida para fazer isso, eu falo pelos dois lados. Porque, eu nunca vi um mercado tão curto-prazista, eu vou explicar porquê daqui a pouco. E dois, é óbvio que falar de futuro nunca é óbvio, mas dessa vez tem algumas coisas que eu também vou falar, que é melhor. Por exemplo, ano passado, ou 2 anos atrás, eu já achava que o mercado estava curto-prazista, mas olhar 2 anos para frente era mais difícil. Agora não, está um pouco melhor. Eu não vou falar de eleição, aliás, eu vou falar um pouco de eleição. Mas vamos lá. Então, primeiro, por que o mercado está tão curto-prazista, né? Na minha opinião, são 3 motivos. Primeiro motivo, é uma novidade, né? Existe uma novidade no mercado que não existia antigamente, né? Que são os fundos quant, os CTAs, Trend Followers, esses caras de robozinho de curto prazo. De fato, esses caras amplificam movimentos de curto prazo, né? Aqui não tem como lutar, é um fato novo, tem que aproveitar. O segundo motivo, a indústria das pessoas como a gente, que faz a tal da time arbitrage, ou seja, os value investors, né, brasileiros, os caras de longo prazo, como a gente, mais alguns aí, a gente ficou muito pequeno em relação a todo mundo que opera a bolsa no Brasil. Ou seja, a gente não faz mais preço, não é a gente que faz preço. Eu lembro, de forma saudosa, né, lá em 2005, 2006, quando eu trabalhava com o Stuberger, quando uma ação da nossa cobertura que a gente gostava caía por algum motivo de curto prazo, a gente adorava, nossa, compra, oportunidade, e compra logo, porque antes que a Dynamo compre, a Tarpon, os fundos da época lá, tinha que aproveitar logo, porque a gente fazia preço. A gente era muito grande, o nosso volume, em relação ao volume operado da Bolsa dos Papéis. Então, era isso. Hoje não, hoje a gente é irrelevante. Hoje, infelizmente, a gente mal faz preço. Quem faz preço são os hedge funds, o gringo, 1000 outras pessoas que operam os quantes, né, que também estão no mercado agora. E tem o terceiro motivo, que é o fato de que é complicado isso. Eu até fico triste, né, porque eu sou da indústria, eu tenho um monte de amigo, mas o fato é que a maioria das assets estão operando de uma forma complicada, que é operar sem poder perder dinheiro, né, porque se você toma uma cota negativa, você perde cliente, e aí você tem o medo de perder a asset, de perder o business. E operar sem poder perder dinheiro, não sei quem está vendo esse vídeo que opera na física, pensando dessa forma, eu não posso perder dinheiro, sabe como é difícil, né? Porque você bota seu stop muito curto, sua tolerância à volatilidade despenca, stop rápido, aquela coisa toda. Então acho que somando esses 3 motivos, a gente está num ambiente que é isso, o mercado não tolera vol, qualquer notícia de curto prazo faz muito preço, porque a galera quer vender logo, e aí vem o quant que acelera esse movimento, enfim, é super chato, né? No curto prazo a gente toma aqui umas res que eu nem sei de onde vem, mas eu tenho que achar isso ótimo, porque ainda mais agora que a gente tem, eu já fazia isso independente desse fato, mas agora que 80% dos 2,5 bi que a gente faz gestão aqui, né, da nossa base de cliente é estrangeiro, que olha para um prazo muito longo, então para a gente é muito confortável aproveitar sob essa ótica do passivo as time arbiters, né, quando tiver alguma variação de coisas por causa de curto prazo. Eu tenho um monte de exemplo, tá? Por exemplo, o IPI verde da Localiza, enfim, tem um monte de exemplo que está acontecendo para a gente pensar, olha, isso é uma coisa de longo prazo, meu passivo é de longo, esse motivo é de curto prazo, meu motivo é de longo prazo, então vamos aproveitar e vamos comprar. Eu tenho feito isso bastante. Então é por isso, né? A parte do longo prazo? A parte do curto prazo ficou claro porque o mercado está olhando para isso. E por que o longo prazo tem alguma visibilidade melhor do que o normal? Cara, parece muito bom, assim. E é principal motivo. Tem vários, mas o principal motivo são os juros, a dinâmica de juro, e não só no Brasil, né, mas também lá fora, nos Estados Unidos e outros países. Aqui no Brasil, enquanto as pessoas estão discutindo se o juro vai cair, sei lá, em janeiro, março, abril, né, para quem olha para daqui a 2 anos, as pessoas estão discutindo que o juro vai cair, não importa o mês, né? O mesmo vale para os Estados Unidos. No exato momento o debate é se cai ou não em setembro. Agora está quase um corte precificado, mas chegou a não ter. Enfim, e quem olha para frente está olhando só que o juro vai
cair, né? E vocês sabem bem o impacto do juro nos preços, né? O juro é a gravidade dos preços. Quando o juro está alto, puxa os preços para baixo. Quando o juro está menor, solta os preços um pouquinho para cima. Além disso, então, primeiro essa questão do juro. Além disso, eu ainda acredito no que eu falei nos vídeos anteriores sobre o motivo de por que o fluxo do gringo vai continuar vindo, vai continuar sendo positivo para mercados emergentes, para o Brasil, por vários anos. Eu sei que no curto prazo eu errei feio, né, porque no último mês saiu bastante. Mas eu ainda acredito que nos próximos anos, né, um longo, vai entrar dinheiro, que é a tal da diversificação para fora dos Estados Unidos, onde os alocadores globais estão todos sobrecomprados, né, overweights, né? Então, só para recapitular um pouco desse call aqui, né, são literalmente 17 anos seguidos que todas as narrativas foram positivas para os Estados Unidos, né? Desde lá atrás, o iPhone, Apple Store, que aliás é genial, né? O mundo inteiro programa para a Apple e ela fica com 30% do resultado, né? É brilhante. Depois teve a história do juro real zero lá. Aí o Trump 1, que veio com desregulamentação das empresas, redução de imposto corporativo. Aí depois veio o Covid com aquele tanto de cheque para todo mundo. Depois teve AI, né? Que é brilhante, né? Enfim, várias narrativas que se a gente aqui estivesse falando sobre alocação, a gente ia botar lá, e corretamente, aliás, né? Só que agora mudou, agora tem alguns pontos. Primeiro, o valuation, né, que esticou pra caramba por causa disso tudo. Segundo, a última narrativa, uma narrativa que eu não concordo muito, que é a tal do US Exceptionalism, né, que os Estados Unidos você tem que investir lá porque lá é excepcional. Sei lá, eu acho que primeiro o DeepSeek mostrou que esse ano, né, que os Estados Unidos talvez não está 3 anos na frente, talvez não está nem 3 semanas na frente, né? E inclusive esse call de exceptionalism já está dando uma diminuída, né? Esse aqui é um relatório que eu peguei num relatório do Bradesco BBI, do time do Pedro Grimaldi, um abraço para eles lá, que já mostra que o Google Trends de US Exceptionalism já começou a cair. Então, assim, essa última das narrativas aí já tá meio que acabando. E por fim tem o terceiro ponto que favorece, né, esse dinheiro sair de lá, que é o Trump, né? Pode gostar dele, não gostar dele, não importa. O que importa é que adiciona um elemento chamado incerteza, e o mercado não gosta de certeza, né? E aí faz sentido aquela história que eu gravei, foi até título de um dos vídeos para trás aí, que é o tal do What Else, né? E que tem por aí, né? O cara tá investindo nos Estados Unidos e fala, pô, será que não tem outra coisa por aí para eu olhar? E aí é aquela história, né? Pensa uma piscina olímpica, né? Gigantesca aqui, né? Aí você pega 5 baldes, tira 5 baldes de água da piscina olímpica, né? 5 baldes de água e bota aqui do lado. A piscina olímpica, só olha, vai estar igualzinha, né? Aí você pega 5 baldes e joga numa banheirinha aqui do seu lado chamada Brasil, né? Vai transbordar água, aquilo tudo. É este o efeito que eu estou falando. E olhando daqui para 2 anos para frente, né, na time arbitrage, são vários desses baldezinhos que você vai pegar ao longo do tempo. Aliás, de novo, né, eu falei do Lula, mas quando eu estava roteirizando isso aqui também, agora, às 6h30, saíram headlines do Trump falando que os iPhones vendidos nos Estados Unidos deveriam ser produzidos nos Estados Unidos, que a Apple vai construir um monte de data center nos Estados Unidos, aquela coisa. Pô, imagina se você é acionista da Apple, você ia ficar feliz de ver o presidente ficar falando assim do que a sua empresa deve fazer, ainda mais coisas que aumentam o seu custo, né? Aí ele soltou que a tarefa de chip foi para 100%. Imagina o Lula falando que a Localiza tem que comprar Gurgel, enfim, né? Então eu acho que o cara que está investido lá, ele pensa, pô, vamos pegar um pouquinho, né? E tirar. E esse pouquinho pro Brasil é o balde que enche a banheira que eu falei, né? E no call de longo prazo eu nem vou falar de eleição, porque eu sei que quando eu falo de eleição eu perco o foco, né, do cliente. Mas a eleição, se der, o Lula, tô ferrado. Enfim, cada um pensa aí na probabilidade deste governo continuar. Mas para os que têm medo disso, eu tenho muito medo disso, o call continua valendo. Faz o seguinte, coloca dinheiro lá no Core Long Bias, se vocês quiserem, agora, e surfa até março do ano que vem. Lá você resgata. Na verdade, lá você repensa. Porque é lá que a gente vai saber os candidatos, né? Lá para abril, na verdade, 9 de abril, quando chegar o prazo da descompatibilização dos governadores, aí vai ter mais clareza. Mas até lá, vai valer um outro call, que é só. Não tem nenhuma opinião minha aqui. Eu vou falar só de matemática, tá? Que é o seguinte. Pensa comigo, eu não quero fazer um call de eleição. Eu vou falar que é 50-50.
Perfeito? By the way, aliás, é como foram todas as últimas eleições desde 2002, tirando 2006. Né? Então pensa que é 50-50. Mas o 50-50 não é 50-50, porque na verdade a chance do Lula ganhar é a probabilidade condicionada do Lula ser candidato e, em sendo candidato, ele ganhar. Perfeito? A probabilidade dele ser candidato é 100%? Acho que não é, né? Tipo, no mínimo, você tem que fazer a conta atuarial, né? Abre seu chat GPT aí e escreve lá assim, ó. Eu quero vender um seguro de vida pro Lula. Qual que é a chance dele morrer em um ano, né? Dada a idade dele, a condição dele, tudo aquilo ali. O chat GPT vai responder, é super legal, ele fala lá, da idade tanto, ele teve tabagismo, álcool, sei lá, aumenta, mas ele tem acesso a bons hospitais, cai. Então ele vai falar uns 6, 7% em um ano e meio, bota 10, né? Então a chance de ser candidato por matemática não é 100, é 90. Então por matemática o 50-50 não é 50-50, é 45-55, tá? E você fala, pô, João, mas tem que fazer a mesma conta pro outro lado. Na verdade não, porque não importa, do outro lado pode ser Tarcísio, Ratinho Júnior, Caiado, né, lá do Goiás, qualquer um deles vale. Então é o 45-55. E aí, então até agora eu só falei de matemática, né? Agora eu falo de um lado de opinião, mas eu acho que a opinião é fácil convencer, que é olha para os preços e ver o que está de probabilidade dos preços, né? Com a NTNB a 7,20, com a bolsa onde está, com o juro nominal onde está. Eu acho que é uns 65% de chance de ser Lula. Então, mas não é 65, é 60, sei lá, não importa. O que importa é que isso tem que convergir para o 50-50, ou se você quiser ser um pouquinho mais crica, deixar aí a gordura, para o 45-55, que é o que vai acontecer daqui até o março que eu estou falando para vocês. E além desse argumento só da conta, tem esse gráfico do BBI também, naquele mesmo relatório que eu vi o outro gráfico, que eu achei super interessante. Ele pegou 6 países, né, da América Latina, obviamente o Brasil é um deles, nos últimos 30 anos. Ele viu como é que foi o mercado lá ao longo desses 3 anos. O melhor ano costuma ser o terceiro, não é o ano de eleição. É o terceiro. Por quê? Né? Porque quando entra um governo ruim, né, e a América Latina é boa nisso, né, até o primeiro ano vem todas as políticas, no segundo ano fica bem claro, né, as coisas erradas, cai tudo. No terceiro ano é quando você começa muito mal e surge a esperança de mudar para frente. Né? Lembrando que na Argentina, com o Milei, começou a subir 18 meses antes. Né? No Chile, que ainda nem teve eleição, começou a subir uns 20 e poucos meses antes, né? E aqui a gente está em agosto e eu não vi nada, eu acho mesmo, nada de precificação por causa de eleição até agora, tá? Então é isso, mesmo se você está preocupado com eleição, todo esse meu call vale, aí você não vai fazer time arbitrage de 2 anos, vai fazer de 6, 7 meses, ou um pouco mais, né, até março. Você compra agora a surfa. Todos esses outros motivos, inclusive a probabilidade de convergência para eleição, que não tem nenhum call, né, de eleição aí, né, o 50-50. E aí você bota um reminderzinho no seu Outlook para te lembrar de resgatar lá do Encore Long Bias em março do ano que vem. Mas eu acho que quando chegar lá, você repensa, porque vamos lembrar, provavelmente você não vai querer resgatar quando chegar lá, tá? Eu tenho esse call. Então é isso sobre a Time Arbitrage. É o melhor momento que eu já vi na minha vida. Talvez tenha um pouco de viés recente aqui no que eu estou falando, mas é realmente o que eu penso, tá? Então aproveitem. Falando um pouco sobre o Brasil, eu não vou entrar nessa bagunça de STF, Bolsonaro, nada disso, vocês me desculpem. Mas uma coisa que me surpreendeu recentemente, e vale a pena ser citado, são os dados macro de alta frequência, tem saído vários, né? Que mostram uma economia, de certa forma, enfraquecendo. 2 recentes, né? A PIM, que é a produção industrial do IBGE, o esperado era menos 0,7, veio menos 1,3. Né? Aí teve o PMI do S&P, que é uma medida de serviço, uma medida de sentimento de serviço, que veio 46,3. Isso, só para explicar, se vem abaixo de 50, significa frear, né? Significa diminuir. E no mês passado eu tinha vindo 49,3, então veio de 49,3 para 46, assim, uma queda grande. Abaixo de 50 significando retração. E aí você olha, tem vários outros dados também, mas e inflação inclusive, e você olha para o resultado de algumas empresas que já saíram, né, ou o discurso das empresas, por exemplo, a Ambev, né, a Ambev foi bem ruim, varejistas de alimentos, lá falam de que teve desaceleração também, junto com a inflação, como eu falei, que tem vindo mais fraca, inclusive revisões do Focus, toda semana pressionando revisão para baixo desse ano. Enfim, tudo isso
pode levar a uma coisa que é muito boa para a Bolsa, que é uma antecipação da história da queda de juro, né? Que é uma excelente notícia, especialmente para os que estão na time arbitrage mais curta aí até março, né? Para a galera de 2 anos acho que faz menos diferença, mas para a galera que está na time arbitrage de março aí, isso é uma excelente notícia. Legal. E aqui, só para mostrar uma coisa antes de mudar, isso já começou até a ser precificado um pouco, tá? Esse aqui é como é que estavam as estimativas do Copom na segunda passada, dia 28. Você vê aqui, ó, que olha para esta tabela aqui, ó, que isso aqui são é complicado isso aqui, mas com o mouse eu vou explicando para vocês. Aqui é exatamente a curva traduzida em cada uma das reuniões do Copom, que são essas datas aqui, ó. Repara que ela fica parado até essa primeira queda aqui, que é só lá, queda pequena, né? Que é lá no final de janeiro, aí cai aqui. Então assim, é um corte pescado lá para março, abril, né? Aí dois cortes pescados no abril. Agora, esses cortes já foram um pouco antecipados, né? Você já tem um corte, mais que um corte especificado para a reunião aqui de março, né? E mais que isso se considerar abril, né? Então já foi um pouquinho, já começou a acontecer um pouquinho do que eu estou falando, provavelmente por causa dessa dinâmica que eu estou citando de dados um pouco mais fracos. Legal, o vídeo está ficando longo, meia hora já. Vamos para commodity, né? Tem bastante coisa para falar. Começando com petróleo, que eu gosto sempre de falar aqui. As pautas não mudaram desde os últimos vídeos que eu gravei, né? A gente tem achado um pouco de expectativas um pouco mais pessimistas, mas o preço tem segurado, né? Aí pro Brent entre 65 e 70. Mesmo agora, essa última semana, teve mais um anúncio de aumento de capacidade da OPEC. Da OPEC em inglês, né? Da OPEP, né? Em português, que finaliza. Eu já mostrei isso, eu não trouxe de volta, não, mas uma pirâmide das camadas dos cortes de gasto, de produção da OPEC, e com esse corte agora, toda aquela camada voluntária de 2,2 milhões de barris dia, que é mais ou menos uns 2% da oferta global, já poderia voltar. Ainda tinha uma outra camada lá de 1,65 milhões de barris dia, que também são cortes voluntários, que a gente não sabe o que vai acontecer e a gente acha que o mercado não espera que voltem, né? Então é um pouco negativo no sentido de uma nuvenzinha negra, uma nuvem negra de capacidade ociosa no ar. E mesmo assim, por que o petróleo não está caindo, né? Basicamente, por alguns motivos. O primeiro é risco geopolítico, né? Sanção na Rússia. Agora veio o Trump, literalmente hoje, falando sobre taxar mais a Índia, né, para que parem de importar petróleo de lá. Inclusive eu vejo um monte de gente com medo do Brasil. Pô, você vai pegar Brasil, será que não respinga aqui? Porque de fato, para o petróleo não, mas se olha para diesel, para derivados, né? Aí o Brasil aparece sim com alguma relevância, uns 7%, é pequenininho, né? Mas esse azul escuro aqui, e repara que era pequenininho, isso veio crescendo, né? Agora está diminuindo, mas assim, veio crescendo. Talvez o Trump enche o saco disso aqui, mas eu acho que não é nada demais. O que ele tem que encher o saco mesmo é isso aqui, né? Que é o da Índia mesmo, que é para a barra verde em importação do petróleo mesmo da Rússia, né? Era zero, né? Aí teve a guerra, tal, virou essa barra gigantesca quando começaram as sanções dos outros países. É para isso aqui que o Trump está olhando. Eu acho que é isso aqui que o Trump quer pegar e com a história de hoje mesmo. Então, é por isso. E nesse gráfico de importação de petróleo mesmo, o Brasil nem aparece, né? Então esse é um ponto. O segundo ponto de por que a gente acha que o petróleo, além do geopolítico, que o petróleo não está caindo, mesmo com essa história da capacidade ociosa, é que de fato essa capacidade ociosa, essa volta que já tem 3 meses que eu falo nesse vídeo, ela não está aparecendo nas exportações. Esse aqui é o dado da Kepler. Você percebe que aqui esse ano, em exportações aqui, esse é o dado dessa semana, a gente até achou que ia começar a aparecer aqui, depois já voltou, então isso é bem curioso, né? Por que isso está acontecendo, né? Eu acho que não dá para saber, né? Talvez porque essa história de que voltar a produzir é mais difícil do que a galera pensava, ou talvez porque os países já estavam produzindo acima da cota. Eu cheguei a falar sobre isso aqui do Cazaquistão, um exemplo do Cazaquistão que eu falei no passado. Enfim, já tem analista de casa grande de petróleo revendo esses 2,2 milhões de barris dia para baixo na volta por causa desse volume que não tem aparecido. E aí a gente vai ficar aqui atento.
a gente volta, eu vou falar para vocês se isso volta ou não, mas nesses níveis aí, por volta de 65, 70, o único investimento que a gente tem de petróleo hoje é a PetroRio, a Prio. Eu, tá, ela, nesse nível ela gera muito caixa, tudo tranquilo, segue o jogo. Temos que falar um pouquinho de China, porque de fato aconteceu uma coisa que atrapalhou muita gente, inclusive a performance do mês foi uma catástrofe, né? Eu nem falei no começo, a gente meio que devolveu um dos meses ótimos que a gente tinha tido. A gente ainda está bem na frente do índice, mas foi um mês ruim pra gente. Um dos motivos foi que teve um rotation grande, porque Vale começou a andar pra caramba, porque minério começou a andar pra caramba. E a turma, ninguém tem Vale, nem a gente, inclusive, é um grande underrate dos fundos locais aqui, então a galera saiu vendendo os plays domésticos para ir para Vale, e isso impactou bem para a gente. Então não tem que falar de China, é curioso como a pauta lá, nesses últimos um mês e pouquinho, deixou de ser tarifa, que era um pouco antes, e passou a ser um conceito chamado anti-involution, né? Anti-involution. Involução, sabe como é que eu traduzo isso? Que do nada todo mundo começou a falar. O que é isso? Né? Seria o governo anunciando um monte de medida é a expectativa, tá? Que o governo iria anunciar um monte de medida para simplificando, meio que organizar o crescimento chinês, né? Mudando diversas dinâmicas de setores por lá, e isso fez com que um monte de proxy, tudo que era China, começou a voar, inclusive o minério. Esse aqui é o gráfico do minério, o minério deu uma voada aí em julho, tá vendo? Foi de $95 para $115 aqui nesse futuro. Depois já recuperou um pouquinho aqui, mas voltou um pouquinho. Mas foi isso aqui que foi um dos motivos que me ferrou no mês passado, né? E que causou esse rotation das pessoas estopando as domésticas para comprar a Vale. E o pessoal começou com isso a esperar que a China anunciasse reformas estruturais para combater competição improdutiva, margem apertada, capacidade ociosa, e aí combate a deflação, melhor arrecadação, essa agenda positiva. Né? Esse termo involução foi até curiosidade, a Abel, nossa analista aqui, um abraço para a Abel, ela contou esse caso que eu achei legal. Esse termo evolução, ele apareceu foi um termo viral na internet chinesa lá por volta de 2020, que era um sentido de expressar da população falando que essa coisa de trabalhar cada vez mais, estudar cada vez mais por cada vez menos retorno, então uma evolução. E aí até o próprio governo passou a usar este termo como slogan de política econômica. E foi isso. Então a galera começou a falar sobre isso e as expectativas foram crescendo, 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 e até agora nada. Tudo que veio foi um projeto, um mega projeto, aliás, de uma hidrelétrica, a maior do mundo, $170 bilhões de investimento, e só. Eu sei que nem deveria ter impactado tanto, porque são, sei lá, 13, nem sei quantos anos são de obra, anos, assim, anos de obra. E já teve agora o Politburo, né, que é a reunião do partido, que também o pessoal estava esperando alguma coisa dessa agenda anti-involution aí, e não veio nada. Então nossa cabeça, essa alta do minério aí foi injustificada, infundada, e ferrou a gente, né? Então a gente segue sem gostar de China ou de Vale, e acho que esse aí tem que voltar, né? Então esse rotation não faz sentido, esperamos que volte. Para terminar, vamos falar de carteira. A gente segue otimista, bem comprado, não temos o head, desde o último vídeo não tem muita mudança. Eu vou repetir as ações, porque não faz muito sentido falar do que mudou, dado que eu pulei o mês. A gente gosta de Smart Fit, Arezzo, Equatorial, que é mais defensiva, Localiza, Prio, como já falei, XP, que vai muito bem no cenário de mercado melhorando, Suzano, que é uma defesa, Vivara, né, que a gente gosta faz tempo, Inter, que inclusive acabou de soltar um resultado excelente, subiu 12% hoje, foi melhor que a gente esperava, foi ótimo, Açaí e mais outras aí. A carteira hoje é mais ou menos 12% commodity, 25% a 30% defensivas, e o resto nas mais atacantes, né, cíclicas domésticas. Essa posição, essa composição de carteira, eu não chamaria de agressiva. Ela tem mais beta do que eu tinha, por exemplo, no ano passado. Mas, por exemplo, tem espaço aí, tem somando uns 30 de defensivas com 12 de commodity, né? Tem aí uns 45% da carteira que está na ponta defensiva, que se a gente achar que realmente tem um cenário claro, daria para agressivar mais, tá? Então, mas a gente sabe que eu não sou louco, que é sempre tudo com muita calma. Eu estou satisfeito com essa carteira desta forma. Eu acho que ela reflete bem o otimismo que a gente tem. De novo, a gente não tem net, o nosso net long no long bias está em 95%, no long only não tem caixa. Aqui os analistas
estão querendo brigar por posição, que é ótimo, tá todo mundo querendo comprar mais coisa. A gente vai ficar atento agora na temporada de resultados, que pra gente começou muito bem nos papéis que a gente tem. Tomara que continue. De novo eu peço desculpa por ter pulado um mês. Não gosto de fazer isso, prometo que agora voltamos com tudo. Para quem quer investir, para quem concorda com esse otimismo, com essa arbitragem temporal e quiser investir nos nossos fundos, entre no nosso site encore.am de Asset Management, encore.am, e clique em Vista Aqui. Subscreve nesse canal aqui para receber as próximas atualizações. Gente, muito obrigado pela confiança de sempre e até o mês que vem. Um abraço.